turma, professor Alex mais uma vez aqui com vocês. Vamos hoje fazer uma nossa aula de química, aula introdutória à química, intitulada Conhecendo a Química. Antes de nós começarmos a aula propriamente dita, eu gostaria de abordar com vocês as habilidades que nós devemos trabalhar nessa aula. As habilidades é a missão do nosso rolê, é o que nós devemos de fato trabalhar, como nós devemos chegar ao final da aula com esses tipos de conhecimentos, tá? A primeira habilidade é identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas, tá? Que são mudança de cor, desprendimento de gás, mudança de temperatura, formação de precipitado, emissão de luz, entre outras coisas, tá? Então, o que significa isso? Que algumas reações químicas, a hora que elas acontecem, elas nos evidenciam, não são todas. Nem sempre é possível enxergar uma mudança, uma transformação química, mas às vezes dá seguindo essas características, tá? A outra habilidade que eu quero que vocês desenvolvam é a de descrever essas transformações químicas em uma linguagem discursiva, tá? Então, todas as vezes que eu abordar ou relacionar esses tipos de conteúdo, essas palavras-chave, eu quero que vocês redobrem a atenção de vocês, tá bom? Não podemos começar a nossa aula introdutória à química sem nos fazermos esta pergunta, né? O que é química? O que é química para vocês? De repente vocês estão chegando agora no ensino médio ou caindo de paraquedas nesse conteúdo e mal sabem o que é química de fato. Mas de repente também vocês, apesar de não terem tido uma formação institucional dentro da escola sobre esse assunto, vocês de repente já conhecem através de filmes, revistas, notícias, séries e afins, tá? Bom, normalmente quando eu pergunto isso para os meus alunos, eles sempre me respondem algumas coisas que eu vou descrever para vocês aqui agora. Uma das coisas mais principais que me conceituam sobre química, quando eu os pergunto sobre isso, é que as pessoas logo pensam em química envolvida em poluição, em aquecimento global e outras coisas ruins, tá? Eu coloquei esse conteúdo porque realmente é bem evidente. E não está errado, mas não é só isso também que a química está relacionada, tá? Todas essas coisas ruins que acontecem, como a poluição e o próprio aquecimento global, elas acontecem de repente por substâncias químicas ou pela má utilização dos fenômenos químicos na sociedade. Mas é a química também que trata essas coisas, essa poluição e também esse aquecimento global através de suas tecnologias, tá? Outra coisa que os meus estudantes sempre revelam quando eu os pergunto sobre o que é química é que na química está envolvido substâncias explosivas, tá? Produtos explosivos. Isso é bem verdade. Existem muitas substâncias que são altamente reagentes, altamente reativas, tá? E em contato com algumas outras substâncias elas explodem. Isso é verdade mesmo, tá? Outras coisas que me respondem também, ou que associam muito, é sobre as vidrarias e os líquidos de laboratório. Sempre quando eu pergunto para os meus estudantes sobre o que é química, eles sempre respondem que tem a ver com cientista, com desenhos animados onde acontecem essas misturas de líquido com líquido, explode ou forma alguma coisinha. Realmente, química tem a ver com essa parte prática também, tá? Outro muito incidente que acontece quando perguntados é que na química ou química tem a ver com bastante cálculo, tá? Realmente, química é uma matéria de exatas, ela envolve muitos cálculos matemáticos, muitos conceitos físicos também, tá? E aqui eu coloquei um exemplo de uma fotinha envolvendo um cálculo de cálculos químicos, né? Como, por exemplo, concentração, enfim, existem também cálculos de estequiometria, nós iremos ver no decorrer da evolução do nosso conteúdo. Outro assunto bem interessante que eles sempre citam é que a química está presente na fabricação das drogas. Isso provavelmente é por causa de uma série muito importante, muito legal que tem aí, que eu também gosto, né? E onde o químico lá em questão ele faz uma espécie de droga lá. Realmente, as drogas, ou principalmente as drogas sintéticas, né, elas estão muito relacionadas com produtos químicos, tá? Também em paralelo eu coloquei uma foto de substâncias, né, químicas que também são bebidas alcoólicas, porque todas elas têm um tratamento, um processo químico envolvido na sua fabricação. Outra coisa também que me respondem bastante é que a química também se faz presente na produção de alimentos, na produção alimentícia. Isso é verdade, tá? No tratamento dos alimentos, na produção alimentícia, tá? Produtos industrializados, principalmente, tá bom? E uma outra coisa que eu deixei aqui que é bem importantíssima, que sempre eu faço ou tento chegar nesse conteúdo, quando eu vou fazer o desenvolvimento dessa pergunta do que é química, eu sempre tento findar
as respostas chegando no átomo em si, porque eu acredito que o átomo é o principal assunto, ou o principal ponto que nós devemos entender para poder assim definir o que é química, tá? Então, o átomo, eu coloquei um modelo atômico aqui ao lado esquerdo da tela, e ao lado direito eu coloquei a tabela periódica. Por quê? Porque o átomo, ele tem uma definição que eu coloquei aqui, né? Vou ler para vocês. Bom, essa é uma das mais importantes informações que os estudantes chegam ao pensar na química, né? O átomo. O átomo, então, ele é responsável por fazer todas as coisas que existem no nosso universo. Tudo é feito de átomos. E ele é a menor partícula de tudo, tá? Logo eu tento deixar essa definição para vocês em primeiro, porque ela eu acho que é mais fácil de ser entendido, tá? Existem outros conceitos. Hoje sabe-se que o átomo não é mais a menor partícula, mas eu ainda deixo esse conteúdo, ainda que se torne um pouco uma inverdade para vocês, mas por enquanto acreditem só nisso, tá? Então, ó, o átomo, ele é a menor coisa que existe. Tudo é feito de átomo. Todas as coisas são feitas de átomos, tá? De diferentes átomos. Quantos átomos? Existem trilhões de átomos, infinitos átomos no universo, mas existem alguns tipos de átomos. Esses tipos de átomos estão localizados na tabela periódica, tá? Mais ou menos 118. Eles estão organizados lá, catalogados com o seu nome, suas características químicas, suas características, propriedades físicas, enfim. Existem várias informações que nós podemos tirar da tabela periódica, tá? Então, isso tudo é um aglomerado, né, um mix de informações que chegam nessa primeira aula introdutória. Mas se eu, um professor simplório, simples, eu sei que os meus alunos são condes e condessas, tá? São príncipes e princesas, mas eu, na minha simplicidade, eu sempre tento deixar uma definição um pouco mais clara para vocês, que a química é o ramo, né? Ele é o campo da ciência que estuda, que investiga os fenômenos de transformação da matéria. E para que nós possamos entender de fato o que é isso, temos que entender o que é transformação e o que é matéria. A transformação, ou transformar, é o ato de mudar, né? Tem que haver uma mudança na estrutura dos átomos, tá? Bom, e o que é matéria? A matéria é tudo que ocupa um espaço e tem massa no universo. Então, a química, ela estuda isso, as transformações da matéria, as transformações de tudo que existe no universo e ocupa espaço. Ou seja, o rearranjo, estuda as ligações, as transformações entre os átomos daquele composto envolvido, tá? Atenção, um aviso muito importante é que nem toda transformação é uma transformação química. Às vezes transforma-se as coisas, mas não é uma transformação química, é só uma transformação física. Coloquei um exemplo para vocês aqui, que é uma situação, tá? Primeira situação que eu quero deixar para vocês estudarem juntamente comigo é: situação 1. Quando eu deixo um cubo de gelo em cima da pia da minha cozinha e ele derrete, você acredita, você acha que houve uma transformação química aí? Pensando no gelo, no derretimento do gelo, você acredita que houve uma transformação química? Tá? De repente você acha que sim, mas eu já vou dizer para vocês que não. Tá? Não existe uma transformação química aí. Por quê? Porque o gelo é água, só que no estado sólido. E quando ele derreteu, ele continuou sendo água. Tá? Não houve uma mudança na essência da matéria. A matéria, neste caso, é a água. E a água do gelo continuou sendo água, no formato líquido agora. Tá bom? Deixei um outro exemplo para vocês aqui, é que, na situação 2, se eu queimar, por exemplo, uma caixa de papelão, você acredita que é uma transformação química? Bom, para responder essas duas perguntas, né, uma nós já respondemos, mas para responder principalmente essa segunda situação, nós devemos pensar no que esta coisa era antes e depois desse processo, o que ela passou a ser. Então, o gelo aqui em cima era água e depois de derreter passou a ser, ou continuou sendo, água. Não houve uma transformação na matéria, não deixou de ser água. Mas quando eu pego uma caixa de papelão e queimo, ateio fogo nela, tá? O que acontece com a caixa de papelão? Vira cinzas. Aparentemente vira cinzas. E fumaça, que é a presença do CO2, tá? E é um gás carbônico. A pergunta que eu vos faço neste dia lindo é que a caixa de papelão é cinza, ou melhor dizendo, a cinza e o gás que saiu dessa queima é caixa de papelão? Certamente a resposta é não, né? Cinzas e papelão têm propriedades diferentes, têm estruturas diferentes, têm aparência diferente, têm cor diferente, tá?
Todas as vezes que nós podemos fazer essa pergunta e responder que não houve, não é a mesma coisa, eu vou estar tratando de uma reação ou de uma transformação química, tá? Então, quando eu queimo alguma coisa e a transformo em cinza e vira gás, eu deixo de ser aquela primeira coisa. Entendeu? O papelão já não é mais papelão, agora é cinza. Então, neste caso, houve uma transformação química, porque mudou a essência da matéria, ok? Então, certo, ó, nem toda transformação é química. Algumas delas são só física, como, por exemplo, o derretimento do gelo. Tá? Pensando, por exemplo, num tijolo. Se eu quebrar o tijolo, eu vou ter cacos. Houve uma transformação química? Bom, vocês podem me dizer, antigamente era um tijolo e agora é um caco. Mas o caco é de tijolo, então não mudou o tijolo. Continuou sendo tijolo, só que agora em partes diferentes, numa aparência diferente, tá ok? Então temos que tomar um pouco cuidado com esses tipos de situações, porque nem todas as transformações elas são de fato químicas, tá? Então, certo, ó. Onde estão presentes, ou onde essas transformações químicas estão presentes no nosso dia a dia? Aí eu quis dizer no nosso dia a dia, mas também quero dizer na parte da indústria, até porque existem transformações químicas, tanto no nosso dia a dia como na indústria. Nós vamos evidenciar agora. Para que nós possamos responder essa pergunta, antes de ler o conteúdo em si, eu gostaria que vocês fizessem uma breve reflexão, um breve pensamento, que eu gosto de evidenciar nas minhas aulas, que é o seguinte, ó. Todas as vezes que vocês pensarem em algum produto que vocês estejam usando em seus corpos, no seu rosto, no teu cabelo, que vocês comam, que vocês bebam, que vocês tomem, que vocês injetem em vocês, que vocês estejam de repente sentados, apoiados. Todos esses tipos de produtos, esses tipos de bens e insumos que vocês utilizam na vida de vocês e que não está presente na natureza, provavelmente, quando eu digo presente na natureza, é no formato próprio, tipo, por exemplo, você provavelmente está usando uma camiseta, uma camisa, por exemplo. Essa camisa não tem um pé de camisa na natureza, não tem uma árvore que o fruto dela é uma camisa, consegue entender isso? Mas você está usando ela agora. Então, como que ela chegou até você? Como ela chegou? Alguém pegou substâncias químicas que estão presentes na natureza e passou-as por um processo industrial, por um processo químico e deixou no estado que está e você está usando agora. Tá? Então, comida, por exemplo, existem comidas que você come que não tem um pé disso. Tá? Por exemplo, comer um lanche do BK. Não tem um pé de BK na natureza, lá na floresta, lá na horta da sua casa. Não tem. Mas você come um lanche do BK. É porque este lanche passou por uma tratativa química, por processos químicos e também por processos físicos, e hoje está aí na sua mesa, está aí na tua mão. Entendeu? Então, é esse pensamento que nós temos que pensar quando queremos diagnosticar, quando queremos descobrir de onde vem ou onde estão essas reações químicas, tá? A primeira delas eu queria citar para vocês é o lado do nosso dia a dia. A primeira delas é o nosso corpo, pessoal. Nosso corpo é uma indústria química, tá? Existem muitas reações químicas acontecendo no seu organismo, tá? Uma delas, por exemplo, é a respiração. Não sei se você sabe, mas toda vez que você respira, você está puxando para dentro do seu pulmão o gás oxigênio. Existem muitos gases presentes na atmosfera, mas você puxa principalmente o oxigênio, vem outros também. Só que o seu pulmão, lá nos seus alvéolos pulmonares, olha que palavra linda, alvéolos pulmonares, tá? Chega a arrepiar. Nos seus alvéolos pulmonares acontece a troca gasosa, que é o que te faz respirar de fato. E essa respiração, ela só acontece com um gás específico, que é o gás oxigênio, tá? O gás oxigênio, pessoal, vou tentar desenhar ele para vocês aqui agora, mas ele é uma molécula simples, é uma molécula de... Ele é uma molécula de O2, o gás O2, tá? O gás O2, ele é... Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui. Bom, não consegui, mas tudo bem. Daqui a pouco eu consigo. O gás O2, você puxa ele e solta ele em outro formato. Não é mais o O2, agora é o gás carbônico. O gás carbônico, pessoal, ele tem propriedades totalmente diferentes do gás oxigênio, tá? Ó, vou puxar essa caixinha de texto para cá. O O2, que é essa molécula aqui, ele vai se tornar o gás CO2, tá? O gás CO2 é muito diferente do O2, tá bom? Que é na nossa respiração.
Esse gás O2 é um gás que está presente na atmosfera, mais ou menos em 16, 17% de toda a atmosfera é ele, tá? E esse CO2 não tanto, tá? Porque se ele estivesse presente tanto quanto o oxigênio, nós morreríamos asfixiados, porque esse gás aqui ele asfixia a gente em altas concentrações, tá bom? Este gás oxigênio, por exemplo, ele acende o fogo, ele é o comburente do fogo, tá? Ele é o que enriquece a chama. É por isso que quando você está lá no churrasco, você abana o fogo para pegar todo aquele oxigênio que está perto da chama e colocá-la mais próximo, e assim a chama fica viva. Mas esse CO2 aqui já não, ele apaga o fogo. Por isso que ele está presente, por exemplo, nos extintores, tá? Tudo isso para mostrar para vocês, pessoal, que este carinha aqui é diferente desse. E toda vez que acontece essa transformação de propriedades, transformações de características da essência do meu composto, eu estou falando de uma reação química. Então, na respiração acontece ela, tá? Na digestão, os alimentos, quando você os ingere, eles não continuam sendo alimento dentro de você para sempre. Uma hora eles viram outra coisa lá, né? Aquela outra coisa. Tá, essa outra coisa não é o primeiro alimento que você comeu. Então, se você comer pão, não vai continuar sendo pão em todo o decorrer do seu corpo. Ele vai virar outra coisa. Tá? O seu corpo retira substâncias como vitaminas, proteínas, carboidratos, aminoácidos, né, que são as proteínas, retira vitaminas, retira a própria energia do seu corpo através de ligações químicas, de reações químicas, tá? Então, ó, o teu corpo é uma indústria química. O outro aqui, exemplo que eu quero mostrar para vocês é as emoções e os sentimentos. Todo tipo de emoção e sentimento que vocês possam pensar como alegria, felicidade, euforia, tristeza, tá? São produtos ou acontecem, vamos colocar assim, por causa das reações químicas, tá? Deixa eu só tentar tirar essa tristeza daqui e pegá-lo novamente. É que eu vou pegá-lo, ó, para colocá-lo aqui na frente para vocês. Então essas emoções e esses sentimentos aqui, eles são derivados desses produtos químicos, tá? Dessas reações químicas no seu organismo. Todas as vezes que você sente fome, sente frio, sente sede, é o seu cérebro que emana, que emite certas substâncias dentro do seu sangue e te faz ter essas sensações em específico, tá? Bom, na natureza, pessoal, na natureza também existem muitas reações químicas que estão acontecendo todo o dia inteiro, o dia todo, quando chove, quando faz sol, quando faz frio, tá? Como a fotossíntese, por exemplo, que é a respiração das plantas, né, onde elas tiram energia, formam o nosso O2, tá? Também na decomposição de alimentos, como o apodrecimento, como a queda de uma árvore. Quando você vê a árvore caiu, depois de um tempo, já não tem mais aquela árvore inteira, tem uns pedaços dela, porque ela apodreceu. O apodrecimento também é uma reação química, tá? Na natureza, não, perdão, na cozinha da nossa casa, tá? Por exemplo, na hora que você frita, cozinha alguma coisa, acontece uma reação química, tá? Por exemplo, o ovo. O ovo, antes de você o fritar, quando ele está cru, ele tem uma certa textura, ele é mais líquido, tá? Ele tem, a clara dele é transparente, mas depois que você o frita, ele fica com uma textura mais firme, tá? Mais sólida, digamos assim, e a própria cor das coisas mudam, tá? Como eu disse pra vocês, ó, mudança de cor, lembra lá da nossa primeira missão do nosso rolê, da nossa habilidade que nós temos que desenvolver? É começar a enxergar as evidências dessas reações químicas. Então, por exemplo, ó, na respiração você não consegue enxergar quando muda o gás dentro de você, porque os dois são translúcidos, são transparentes, vocês não conseguem enxergar. Mas, por exemplo, na decomposição de alimentos você consegue. Uma banana que está verde e depois de um tempo ela fica amarela e depois de um tempo mais ainda ela fica preta, com cheiro, com odor ruim. Essa mudança de textura, essa mudança de cor é uma reação química que está acontecendo lá. Entendeu? Então, ó, reação química com a mudança de cor, por exemplo, é uma evidência, tá? Então, na cozinha da nossa casa, quando você fritou o ovo e ele mudou de cor, a clara dele ficou branca, é porque houve uma reação química, tá? Na queima de combustível, toda queima de combustível, toda queima em geral, queimei combustível, queimei o gás da cozinha, queimei um armário, queimei um papelão, queimei uma folha, toda queima é uma reação química, porque vira cinza e CO2 e aquilo, a princípio, não é a primeira coisa, né, que nós trabalhamos. O gás é um gás de cozinha e depois ele vira CO2, o papel é celulose, depois vira CO2, então acontece aí uma reação química, tá? Bom, outro ponto que eu quero citar para vocês é que essas reações químicas também acontecem dentro das indústrias e elas são trabalhadas intencionalmente para fazer os produtos, os insumos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês pensarem em uma coisa que não tem um pé daquilo,
É porque provavelmente houve uma transformação química para que chegasse até você. E quem é a pessoa que faz, quem é o lugar que faz essas reações? É lá na indústria, tá? Então, ó, as indústrias utilizam de processos de transformação química para a fabricação de bens e insumos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, se não há na natureza os produtos que utilizamos, mas de alguma forma estamos utilizando eles, como por exemplo a roupa que você está usando, o óculos que você está usando, tá? Sei lá, o relógio, a correntinha de ouro, a correntinha de prata, dentro da sua casa, enfim, né? Todos esses insumos e bens que nós estamos utilizando é porque houve um processamento industrial, tá? Um processamento industrial químico, diga-se de passagem, para fazer chegar até nós esses produtos. Então, ó, temos lá indústria de cosmético, tá? Que faz os produtos de cosmético. Não tem um pé de Mary Kay na nossa casa, na rua. Não tem um pé de Jequiti, sabe? Mas nós estamos utilizando, vocês estão utilizando, de repente, alguns produtos disso. Não tem um pé de pasta de dente, por exemplo, quando fala das indústrias de higiene, tá? Mas nós estamos usando, não tem um pé de shampoo, mas utilizamos, tá? Então, existem aqui ó, a indústria de alimentos, indústria petrolífera, indústria de higiene, de produtos de limpeza e outras tantas mais que vocês podem pensar, tá bom? Legal. Prosseguindo para a nossa aula, nós vamos agora falar justamente dessa questão das evidências, que eu já trabalhei com vocês ali atrás, que é a missão do nosso rolê, que é uma das habilidades que nós devemos trabalhar, tá? Nem todas, ó, aqui embaixo, que nem sempre há uma transformação, nem sempre há uma transformação química, nem sempre que há uma transformação química, podemos perceber através dos nossos sentidos, tá? Tem algumas delas que elas acontecem e não é perceptível ao nosso olho, tá? Mas existem outras que são. Isso tudo porque as transformações químicas acontecem pela reorganização dos átomos, tá? Então preste bem atenção nessa parte, pessoal. Existem os átomos do papelão que quando eu os queimo, esses átomos se reorganizam, mudam a estrutura deles, tá? Os seus ligantes, as suas ligações e formam outro composto. E aí sim houve uma reação química, tá? Então sempre acontece pela reorganização, essa mudança de local dos átomos, tá? Na mudança de estrutura e na mudança dos átomos que estão ligados entre si. Então o que eu quero dizer aqui? Que essas transformações químicas elas acontecem através dessa mudança, dessa organização dentre os átomos. Nenhum átomo morre, nenhum átomo nasce, tá? Já pegue bem definida essa ideia. Os átomos eles só se reorganizam e formam outras estruturas, tá bom? Então, de repente, um que estava na frente vai para trás, outro que estava atrás vai para frente, o que estava embaixo vai para o lado, o que estava em cima vai para o outro lado. Essa reorganização fazem as coisas acontecerem, fazem novos produtos serem formados, tá? Beleza. Mas apesar de nem sempre ter uma transformação química evidente, existem algumas que são evidentes, tá? E eu quero mostrar para vocês, tá? Uma delas é a formação de sólidos e a mudança de cor. Às vezes, pessoal, existem substâncias que quando entram em contato ou nós colocamos em contato para reagir, elas de fato mudam. Por exemplo, às vezes é dois líquidos e quando você percebe lá no fundo do potezinho aqui vão ter sólidos, vão ter cristais sólidos, sais, né, sólidos. Isso é evidente que aconteceu uma reação química, isso nos indica que aconteceu uma reação química, tá? E também pela mudança de cor. Coloquei um videozinho aqui para vocês enxergarem bem como isso acontece, ó. Ele mistura dois líquidos e esses líquidos eles reagem entre si, os átomos que estão presentes nos dois líquidos começam a se reorganizar e acontece uma transformação. De repente, os dois líquidos aqui ó, já não é mais os dois líquidos que eu coloquei inicialmente, agora virou outro líquido, tá? Observem essa mudança de cor, dessa cor bem forte amarela. E essa cor amarela acontece por quê? Porque existe uma precipitação, uma formação de sólidos dentro de partículas sólidas, de cristais. E esses cristais são amarelos, por isso que a solução fica amarela, tá? Toda vez que vocês verem isso, por exemplo, no apodrecimento da banana, de uma fruta, tá? Na formação de uma camada amarelada em cima de um prego, de um pedaço de ferro, que chama-se ferrugem, tá? Observem bem, é a formação de um sólido ali, e esse sólido tem uma coloração mais alaranjada, tá? Aí há uma transformação química, tá bom? Outra evidência são as famosas reações explosivas, que é o que acontece muitas vezes quando nós colocamos para reagir a algumas coisas, tá? Por isso que temos que tomar cuidado quando nós estamos manipulando produtos químicos, porque às vezes alguns, só de ter um atrito, um contato mais brusco, já explode, tá? Coloquei um videozinho aqui para vocês verem, ó. Ele provavelmente, não posso afirmar porque eu não sei qual é, mas provavelmente o analista em questão aí colocou um metal
uma barra de metal, e eu digo metal no formato de minério muitas vezes, não no formato sólido assim de metal, sabe? Uma pedra de metal de alguns compostos da tabela periódica da família 1A e 2A. Depois nós vamos ver o que é essa parte da família 1A e 2A, mas como que eu sei? Porque esses metais que estão organizados lá na minha tabela periódica, nessas colunas, na coluna 1 e na coluna 2, são metais altamente reativos. Eles reagem fortemente em contato com a água. São meus sódio, potássio, tá? O frâncio. Aquela primeira coluna lá, normalmente eles reagem sempre assim. Legal? Existem outras também, outras evidências de reações químicas, que são as liberação de luz, né? Formação de gás e liberação de calor. Normalmente, toda vez que quando forma-se gás, há uma liberação de calor. Como que eu percebo isso? Quando o meu potezinho lá que eu estou analisando, que na química nós chamamos de Becker, de Erlenmeyer, de tubo de ensaio, tá? É quando esse meu recipiente, essa minha vidraria, que nem sempre é de vidraria, às vezes é de plástico, ela esquenta, tá? Então eu coloquei para reagir duas coisas lá e observei que esquentou a minha vidraria. Então neste caso, com essa observação, eu posso dizer que houve uma reação química. Formação de gás, eu observo essa formação. E a liberação de luz, que é bem evidente, tá? Coloquei um outro exemplo aqui para vocês, ó. O analista lá coloca em questão uma parte sólida, não consigo detectar o que é, mas essa parte sólida ela reage com um composto que está dentro do meu tubo de ensaio. E aí vocês podem ver que a reação é bem violenta. Parece até um docinho, né? Um brinquedinho aqueles docinhos em formato de ursinho, sei lá. Vocês podem observar que a reação é bem violenta. O meu corpo sólido reage com uma parte líquida lá dentro e emite um monte de luz, tá? E também há essa formação de gás aqui em cima, tá? Provavelmente, pessoal, eu não estou em contato com o recipiente, mas provavelmente esse recipiente esquentou, tá bom? Então, existem outras evidências de reações químicas? Existem, tá? Existem outras tantas. Como, por exemplo, quando o potezinho, em vez de esquentar, ele esfria. É porque houve uma reação química também. Existem outras tantas, tá? Vocês podem pesquisar à vontade. Eu vou só parar nessas daqui, para a aula não ficar muito longa. Mas, agora eu queria que voltar, né, no princípio, tá? Onde fala-se das habilidades. Essa primeira habilidade eu acho que é a mais fácil de se compreender, tá? Nós começamos falando dela e vamos terminar falando delas porque ela é importante que vocês as desenvolvam, tá? Então, ó, a habilidade de identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências. No caso desse exemplo do nosso lado aqui, que está essa liberação de gás, vocês acham que houve a transformação? Houve uma formação de novas substâncias? Com certeza houve, tá? Por quê? Porque a princípio era um líquido e um corpo sólido, e olha, todas essas informações que chegam até nós através da liberação de luz, da formação de gás, isso tudo são evidências, nos mostra que houve reações químicas, tá? Então, ó, através da mudança de cor, como falado ali em cima, do desprendimento de gás, mudança da temperatura, pode ser para quente ou pode ser para mais frio, tá? A formação de um corpo precipitado de cristais e a formação e emissão de luz, tá bom? Existem outras tantas, legal? Mas ó, pensem bem nisso. Outra, eu quero que vocês consigam desenvolver essas transformações químicas numa linguagem discursiva. Então, ó, consigam me explicar de uma forma discursiva o que aconteceu aqui. Ó, o composto, eu não sei qual é o composto, então vamos chamar de composto X, tá? O composto X passou a entrar em contato com o composto Y, que é o meu líquido, e foi evidente que liberou-se gás, houve desprendimento de gás, houve também a liberação de luz intensa, foi uma reação violenta, provavelmente esquentou o tubo de ensaio. Dessa forma eu quero que vocês consigam descrever, tá? Então pensem bem nessas duas informações e a nossa aula acaba por aqui. Agradeço vocês por terem assistido até aqui, tá? Vou disponibilizar um conteúdo para a gente trabalhar agora uns exercícios sobre isso, tá bom? Para que nós possamos diferenciar as transformações químicas das transformações químicas e também abordar mais essa questão aqui sobre descrever num formato discursivo essas reações, tá?